Olá, queridos, vocês que têm acompanhado este podcast Vivenciando a Sua Fé. Tem sido uma alegria encontrar com vocês aqui. A cada semana a gente traz para você um novo episódio de gente com fé, com experiência de fé. E hoje está aqui o seu José Gonçalves Ferreira, nada menos que o seu Zezinho, né? E o seu Zezinho vai conversar com a gente aqui, vai ter história boa e certamente vai edificar a sua vida. Zezinho, se apresenta aí para nós, fala um pouquinho da sua história, conta um pouquinho como é que foi sua jornada. Pois é, eu sou José Gonçalves Ferreira, tenho 56 anos, nasci em 1968 e tive o privilégio de, pela primeira vez, esse mês, visitar o lugar onde nasci. Olha só. Tá engraçado isso, né? Depois de 56 anos, mas eu tive o privilégio de fazer isso. É Mato Grosso do Sul, né? Uma cidadezinha lá com o nome de Lagoa Bonita. Lagoa Bonita. E hoje é o município de Deodápolis. Eu tive o privilégio de passar por lá e conhecer. Faz parte da nossa história, né? Mas eu sou mato-grossense, daqui do Mato Grosso por criação, porque eu fui criado aqui nesse Mato Grosso. Nós viemos, eu creio que foi em 1973, ainda o mato era grosso, né? Tinha muita mata, me lembro disso. E viemos, meu pai veio arriscar a vida aqui, adquirindo terras, né? E acabar de nos criar aqui nesse Mato Grosso gostoso de viver. Ok, você chegou em qual região, Zezinho? Pois é, quando nós chegamos aqui, nós chegamos hoje, município de Lambari do Oeste. Aquela época era Grande Cáceres, né? O município de Cáceres abrangia toda aquela região e devagarinho foram emancipando, né, as cidades, as regiões ali. E hoje nós temos Lambari do Oeste como referência, né? Correto. Meu pai adquiriu uma área de terra lá numa zona rural e foi nessa região que nós fomos criados. Eu, por exemplo, que sou o mais novo da família, né? Cheguei criança mesmo, com 5 anos de idade, e é uma região que eu tenho uma referência muito grande sobre aquela região, porque foi ali, até ali eu fiquei praticamente até os 28 anos naquela região ali. Uhum. E que lembrança que você tem desse período? Era um vilarejo? Era tipo uma fazenda, o local? Como é que era o local onde vocês chegam, assim? Tem alguma lembrança infantil disso? Tem sim. É engraçado que nós chegamos numa época de muita chuva. Meu pai, naquela época, as pessoas, principalmente o dono, o chefe da família, né? Ele tinha uma propriedade rural, vendia a terra, colocava o dinheiro numa mala e saía, entrava no ônibus e ia arriscar uma outra região. E foi isso que aconteceu com meu pai. Ele vendeu a terra no Mato Grosso do Sul e veio procurando uma área que ele pudesse adquirir. E interessante que ele chegou numa vila, na época, uma cidadezinha pequena, que é Lambari do Oeste. E dali ele foi direcionado a uns 25 quilômetros, né, para uma outra região chamada Boa União, que ele adquiriu essa área. E nós ficamos aguardando lá no Mato Grosso do Sul a volta dele. Na época não tinha essa comunicação que nós temos hoje, né? Uhum. E de repente ele chega, né, tinha comprado essa área, né? Não teve nem privilégio de levar uma foto para a gente ver, porque não tinha esses recursos na época. E nós ficamos esperando lá e ele colocou nossa mudança num caminhão e viemos. Acho que gastamos 3 dias de viagem. Chegamos nesse lugar, não tivemos condições de acessar a terra. Ficamos, acho que, se eu não me engano, 3 meses na cidade. Teve que alugar uma casinha e ficarmos ali por 3 meses aguardando passar as chuvas, porque as estradas estavam todas alagadas, a gente não tinha condições de ir. Até que passou esse período chuvoso e nós acessamos o local, mas ainda ficamos em uma outra vilazinha bem pequena que estava começando com o nome de Boa União, e lá ficamos acho que 1 ano
até abrir a terra, fazer... Era aquela época rústica mesmo, né? Aí, acessar uma parte da terra lá, derrubar, fazer né, a limpeza para poder construir a casa e a gente morar. Eu tenho uma lembrança muito plena disso aí. Bacana. A tua experiência de fé, a gente conversa, você já fala, você já vem praticamente de um berço evangélico, né? E você sempre comenta que a tua casa sempre foi um espaço para o evangelho. Como é que foi a chegada em Mato Grosso e a continuidade, né, do evangelho na vida de vocês? Eu gostaria até de falar, antes de Mato Grosso, ainda no Mato Grosso do Sul, era muito interessante. Desde quando nós somos em 7 irmãos, eu sou o mais novo, né, e um pouco bem mais novo do que os outros até, e eu me lembro, ainda no Mato Grosso do Sul, que a nossa casa era a igreja. Aí eu sempre brinco que eu literalmente fui batizado em casa e nasci na igreja, porque a nossa casa era a igreja. Eu me lembro que o pastor Pedro vinha de, acho que é Fátima do Sul, nos visitar, não sei se era uma vez por ano, ou cada 6 meses, eu não me lembro bem, e ele vinha com a rural, com um alto-falante em cima, já anunciando, convidando os vizinhos de sítio para o culto, e o culto era lá em casa. Então, eu já me lembro disso. Quando nós chegamos aqui no Mato Grosso, nós viemos para essa vila chamada Boa União, e nessa vila nós encontramos, meu pai encontrou umas famílias, e parece que umas 2 famílias, se eu não me engano, de pessoas que eram da igreja presbiteriana, e já em seguida a nossa casa novamente se tornou numa igreja. Eu lembro que meu pai fez uma cobertura de palha, de coqueiro, e fez uns bancos rústicos também, de uma madeira, nem me lembro, mas era rústico, e já tínhamos escola dominical. Isso era muito bacana, isso nos motivava muito, né? Porque encontramos pessoas, a gente achava que não ia encontrar, pessoas vivenciando a mesma fé, e encontramos, e ali já começou, né, um trabalho bem bacana naquela vila que estava crescendo, uma vila que estava chegando pessoas, muitas pessoas se converteram ali. Em seguida foi construído, meu pai, eu não me lembro, a gente é criança, não lembra bem desses detalhes, mas ele adquiriu, não sei se ele conseguiu lá com a loteadora, um terreno, e já construiu uma igreja de pau a pique. Mas era uma igrejinha muito bacana. Meu pai era muito caprichoso com as coisas. E ele construiu, mas os outros, né? Ele sempre puxava o carro. E construiu uma igreja bem bacana que eu me lembro de muito tempo a gente ter congregado ali, entende? Bacana. Eu lembro dela bastante cheia, eu lembro das festividades de Natal, entende? É muito bacana isso, a gente lembrar. E nessa vila, em seguida, ele conseguiu um outro terreno mais centralizado, e construiu uma outra igreja já de tábua, né? Eu me lembro, era azul, pintou bem pintadinho, com um piso, que essa outra era chão batido. Essa já tinha piso de cimento, entende? E assim, foi uma época bastante... que a igreja cresceu bastante na região. E assim, ela findou ali porque as pessoas foram embora de uma vez para uma outra região que estava abrindo também, as pessoas mudaram e ali a gente parou com esse trabalho. Continuamos novamente em casa, no sítio, esse trabalho com da igreja, mesmo a gente recebendo a visita de um pastor a cada 6 meses, pastor que ia até de Tangará da Serra, de Cáceres, né? Eu me lembro do pastor Leôncio, que chegou a caminhar 18, 20 quilômetros para acessar a nossa casa, porque não era fácil o transporte, mas ele ia, ficava lá sábado, domingo, né? E para nós era uma felicidade tremenda receber um pastor, né, lá na nossa casa, e esse trabalho teve frutos, entende? Bacana. Zé, vamos falar um pouquinho da sua vida profissional. Você começa a trabalhar muito cedo, fez um monte de coisa. Vamos tentar fazer um resumo assim, da sua carreira profissional, até chegar onde você está hoje, né? Que é o SAMAI, que já está há bastante tempo, um trabalho bem consolidado. Mas até aqui teve uma trajetória longa.
Temos que resumir mesmo, porque é complexo esse negócio, né? Pois é, eu tive... Quando criança, até uns 14 anos, eu fiquei... eu saí do sítio, fui morar com a irmã para poder estudar, né? Aí estudei uma parte, não concluí o ensino fundamental, mas já estava bem avançado, com 13, 14 anos. E eu voltei para o sítio, onde estava meu pai. Lá eu fiquei até 18 anos, trabalhando na roça, ajudando, mas nesse período meus irmãos já tinham vazado da roça, entende? Já estavam procurando outros rumos, né? Alguns já tinham casado e já estavam cuidando das suas vidas, outros foram embora e eu acabei ficando, né? Era uma terra um pouco ampla e meio difícil na época para trabalhar e eu não quis deixar meus pais, que estavam já de bastante idade e um pouco doentes, sozinhos. Mas quando eu completei 18 anos, eu fui embora. Meu pai pediu para que eu fosse arrumar alguma coisa para fazer, porque ele ia vender a terra. E vendeu. E eu fui embora. Antes eu já tinha ido embora, ele vendeu a terra. Eu fui trabalhar como professor na zona rural. Naquela época, quem sabia um pouquinho mais ensinava os outros, né? E a gente já tem um pouco de sangue isso, né? Eu já tinha outros irmãos professores e meu pai tinha uma facilidade muito grande, né, de ensinar. Então a gente herdou isso aí, essa facilidade de comunicação, e isso eu fiz uns treinamentos bons. Na época a prefeitura fez isso com a gente e eu comecei trabalhando em escolas. Eu dei aula de 1ª a 4ª série bastante tempo, entende? Um bom período. Depois eu fui para supervisão, entende? Acabei tendo um período sendo supervisor. Graças a Deus tive assim, um êxito muito grande, com muito esforço e sofri bastante, né? Que eu carregava muita gente nos ombros. Mas foi até que eu casei, né? Nessa vida eu morava sozinho sempre. Depois dos 18 anos morei sozinho e trabalhando aqui e ali, era mandado para um lugar, para o outro. E até que eu encontrei a Iracilda e nós juntamos na época, né? E foi um período que, já vou abrir um parênteses aqui rapidinho, um período que eu, mesmo com todo o conhecimento, com toda a ênfase que meu pai dava na nossa vida, né, de fé, foi um período que eu experimentei coisas diferentes, né? Acabei afastando e vivia sozinho. Imagina um cara que na época tinha um salário razoável, igual o meu, um cara que tinha um certo nome na região, entende? Então acabou isso influenciando, né? E as amizades erradas e tal. E eu gostava muito de futebol. Eu criava campeonato, eu fazia um monte de coisa. Então essas coisas vai ocupando o tempo da gente, né? E nós vamos... E foi... Aí quando eu casei, eu busquei a deixar dessas coisas. E a minha esposa, ela era desviada da igreja Assembleia de Deus, entende? E quando a gente, nesse período que a gente se juntou, ainda não éramos nem casados, ela falou, olha, eu gostaria de voltar para a minha igreja. Eu também falei, eu gostaria de voltar para a minha igreja. Então foi um período bem bacana, né? Que a gente conseguiu, a gente mudou do lugar que a gente, estrategicamente, nós mudamos o lugar que a gente morava e fomos para uma outra região onde eu não tinha aquela amizade muito forte ali, eu tinha uma influência muito grande no meio ali e não tinha igreja ali da presbiteriana, entende? Aí nós fomos para uma cidade, foi Brasnorte. Eu cito aqui o pastor hoje, o pastor Robson Kempa. Ele fez parte dessa volta minha. O pastor Kempa me deu uma força muito grande na época. Eu me lembro que a igreja era no terreiro da casa da mãe dele, né? Ele era solteiro na época, não era pastor. E quando eu resolvi voltar, ele me deu um apoio grande. Então, fecha parênteses aqui, porque eu troquei de assunto, né? Mas a questão profissional... Então... eu fui para Brasnorte, voltei novamente para Rio Branco, lá próximo da Maria do Oeste, e nos preparamos para mudar para Tangará da Serra, entende? Eu fui professor também de informática, na época que ninguém conhecia o computador. Eu tive o privilégio de ser um dos primeiros alunos da cidade, lá de Rio Branco, aqui no Mato Grosso.
E me tornei professor de informática também. Eu formei, em média, uns 120 alunos. Eu tenho meus alunos até hoje, quando eu visito lá, ainda vai lá, me abraça e agradece, né, o conhecimento que a gente transmitiu. E quando eu vim para Tangará, eu vim com o propósito de estudar, para fazer faculdade. E eu cheguei aqui, uma cidade com tanta oferta de trabalho, que eu esqueci de estudar. Eu voltei para o trabalho e achei grandes oportunidades aqui. Inclusive, no segundo ano que eu estava aqui, eu fui convidado pelo irmão da igreja, que é seu Tamir, a gerenciar a empresa dele, que até hoje existe, que é pioneira aqui na cidade, que é a Celaria 1º de Maio. E ali eu tive uma experiência muito grande de comércio, né? Eu comecei a desviar o foco e fui para a área de comércio. Cheguei a colocar uma panificadora, ficamos 2 anos, mas eu descobri que ali eu tinha que trabalhar mesmo, né? Enquanto todo mundo estava indo pescar e fazer as suas diversões, eu estava trabalhando porque eu tinha que alimentar esse povo. Então, padaria você trabalha mesmo, né? Então, até que fui vendedor externo, também trabalhei numa empresa, viajei em várias cidades de Mato Grosso, até que um dia eu vi o irmão presbítero Wesley, né, sendo diretor do SAMAI, e eu já estava com um trabalho pronto para me assumir lá em Sinop. E eu pedindo para o Senhor que abrisse uma porta aqui. E aqui não estava, teve um período assim que não estava muito legal. Eu tinha umas propostas aqui, mas não eram tão atrativas, não eram tão atrativas. E o patrão de Sinop, que eu já tinha trabalhado com ele, ele falou, cara, estou indo te buscar quarta-feira. E eu falei, Senhor, abre uma porta aí. Eu ainda tinha no coração uma pequena esperança de conseguir alguma coisa e não precisar mais viajar e ir para outra cidade. Foi quando eu conversei com o Dr. Wesley e ele falou, eu tenho um serviço aqui que é a sua cara. Eu falei, não vai ser coisa boa, né? Que minha cara não é muito boa. E aí não foi muito bom mesmo não, entende? Mas foi, graças a Deus, foi ótimo. É brincadeira. Eu fui coordenador de água e esgoto durante bastante tempo e entrei para o SAMAI como cargo comissionado, e com 1 ano eu fiz um concurso, né? Surgiu um concurso, eu não perdi a oportunidade, e hoje eu sou efetivo há 10 anos, né? Aí hoje eu não tenho mais cargo de confiança lá da gestão, mas eu tenho o meu concurso assegurado, estou feliz, agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade que Ele deu. Muito bom, não pretendo sair jamais e faço por onde não sair. E estamos hoje nessa jornada aí. Joia. Você é casado, tem 2 filhos, não é isso? Pois eu sou casado, né? Logo depois nós casamos, né? Assim que chegamos em Tangará, casamos. Aí que eu fiz a minha profissão de fé, entende? E eu tenho 2 filhos, né? Na realidade, eu tenho 3 filhos. Eu tenho que deixar claro aqui. Eu tenho o Danilo, que às vezes não é bem conhecido, mas já mora em Tangará da Serra, né? E foi um filho que, nesse período que eu estive morando sozinho, de um relacionamento, eu tive um filho. Assumi, entende? E hoje ele mora aqui. Esteve na minha casa hoje, fazia dias que eu não via ele. A gente trabalha em horários diferentes, que ele trabalha à noite, eu trabalho de dia. Hoje eu vi ele. E eu tenho a Daiane e o Airon, né? A Daiane é filha do coração, mas eu criei, que era filha da minha esposa, né? Que era divorciada. E a Daiane é minha filha de verdade, porque desde criança ela que me... como que eu faço? Ela me teve como pai. Te adotou. Me adotou. Obrigado pela colocação aí. Ela me adotou como pai, de verdade. No segundo dia que a Daiane me viu, ela me chamou de pai e assustou. E depois falou, eu posso te chamar de pai? Eu falei, cara, que coisa boa, né? Então é a filha que eu tenho. Visitei agora lá no Paraná. Fui lá ver ela e a Sarinha, a netinha. E a gente ama de coração. Eu tenho o Airon, né? Que é um menino que mora aqui em Tangará, né? Tá vivendo aqui, trabalha comigo, meu colega de trabalho, nós temos a mesma profissão, trabalhamos às vezes na mesma equipe, né? Eu tenho essa experiência gostosa de ter ele lá comigo e é um menino de ouro.
estamos aí tocando o barco. Bacana. A tua experiência como dentro da igreja presbiteriana, você se torna oficial bastante cedo, né? Você está há quanto tempo que você já é presbítero? Pois é, quando cheguei em Tangará, eu tenho 26 anos de Tangará. Eu já fui congregar na congregação do Jardim Santiago, hoje a igreja do Jardim Santiago, e a gente fazia parte da igreja central, né, na nossa igreja mãe. Muito cedo, assim que eu fiz a minha profissão de fé, acho que passou 1 ano, 2 anos, eu fui eleito diácono da igreja. Você chegou a ser diácono primeiro. Eu fui eleito diácono e servia na congregação. E eu tornava sendo elo de ligação da congregação também com a igreja central, né? Então, a gente tinha evangelistas na época, né? E a gente fazia também, ajudava, né? nesse elo. E, inclusive, eu estava viajando, eu nem me lembro para onde eu estava. Quando eu cheguei, meu nome já estava lá para concorrer à eleição de presbítero. Com 2 anos e alguma coisa de diácono, eu fui eleito presbítero. Foi em 2002, 2003, eu não me lembro. Eu tenho mais de 20 anos de presbítero. Então, já passei por várias eleições, reeleições, e creio que eu tenho 21 anos que eu sirvo como presbítero da Igreja Presbiteriana e sempre no Jardim Santiago. Uhum. Em termos funcionais, as pessoas às vezes não entendem bem como é que funciona a igreja, né? Você faz parte de um conselho, né, no qual você é vice-presidente. Sim. E que outras funções você exerce na igreja? Pois eu, de muito tempo, porque sempre citando a igreja do Jardim Santiago, eu tive algumas vezes que já tive 6 cargos na igreja. Eu tinha que lecionar para adultos, de repente, para adolescente. Eu era, na época de congregação, a gente tinha uma subtesouraria, eu tinha que assumir essa parte. Eu fui superintendente 10 anos consecutivos. Então, a gente, assim, sempre se esforçava, né, eu era obrigado a desenvolver essas funções, porque até não tinha outras pessoas. Mas, então, eu faço parte do conselho da igreja, né, e sou o mais velho lá dentro não me considero velho, mas me falam que eu sou o vovô do conselho, até pela experiência. Eu sinto feliz porque hoje nós temos um conselho, né? A igreja é administrada por um conselho, a igreja presbiteriana é administrada por concílios, né? Então, nós temos vários concílios, né? E começa pelo conselho da igreja, que é formado pelos presbíteros e os pastores da igreja. O pastor, consecutivamente, já entra como presidente do conselho e eu toda a vida fui vice-presidente. Nunca teve um ano que me deixaram de fora da vice-presidência. É uma responsabilidade muito grande. A gente, né, na ausência do pastor, a gente tem que assumir toda a igreja. Mas, como presbítero, a gente ajuda a cuidar da igreja, administrar, tomar decisões. Tem hora que as decisões são até pesadas, mas Deus tem ajudado, confortado, dado sabedoria, e a gente tem feito o trabalho do Senhor da medida das nossas forças. Certo. E hoje você é professor também na escola dominical, né? Sim. Você tem uma classe que você leciona hoje, né? Sim. Nós temos uma classe chamada catecúmenos. São aquelas pessoas que já se converteram e gostaram, né, da igreja, estão bem adaptadas ali e gostariam de ser membros da igreja. E aí ela passa por essa sala para uma preparação, a gente conversar mais de perto, passar as doutrinas da igreja, a doutrina bíblica, a forma que a igreja entende, né, e os deveres e direitos de um membro. Então, ela vai aprendendo, né, todas essas questões e até se tornarem aptas, né, a fazer a pública profissão de fé, né? São pessoas que ainda, de repente, não tiveram o privilégio de estar em uma outra igreja, não aprenderam ainda do evangelho o suficiente, né? E a gente faz a preparação dessas pessoas. Eu sou professor, hoje, junto com o presbítero Carlinhos, a gente reveza lá e estamos já com o pessoal bem avançado lá para que a gente já possa, em breve, fazer a profissão de fé deles.
E é um prazer poder fazer isso. Há muito tempo eu faço isso, tem vários irmãos na igreja que estão lá hoje firmes, que outros já foram embora, que a gente trabalhou com eles e a gente tem esse prazer. Muito bom. Então vamos lá, Zezinho, vamos para a nossa parte final. Você vai falar para mim um livro do Velho Testamento, um livro do Novo Testamento. Por que você escolhe esses livros? Pois é. A gente preza pela toda a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é nela que nós nos instruímos, né? E tentamos viver o nosso dia a dia orientados pelas Escrituras. Mas quando você lê o livro de Provérbios, o homem que escolheu a sabedoria, e ele soube transmitir essa sabedoria, né? Quando você lê os 30 capítulos de Provérbios, você vai assim se deliciando com orientações que é do nosso dia a dia. Até parece que é de para hoje, né? Ele parece que está vendo a nossa realidade de hoje. Então, eu gosto muito do livro de Provérbios, entende? Ok. Às vezes, de vez em quando eu estou lendo novamente Provérbios, eu costumo... eu aprendi isso, que ele tem 30 capítulos, né? E aí eu posto... no dia 1º eu posto o capítulo 1 e vou até o final. Às vezes posto no grupo da igreja, em outros grupos, né? Até para incentivar as pessoas, né? De repente, abrir a ler também. E eu me oriento muito com o livro de Provérbios. Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é muito difícil você escolher, porque é fantástico, né? As cartas de Paulo. Mas eu vou ficar com o livro a Epístola de Paulo à Igreja de Éfeso, entende? E até então, não sei se eu já foco o capítulo 2 aqui, do livro de Efésios, que fala sobre a graça, né? E isso dá uma sensação boa na gente, porque quando a gente olha para a gente, para o ser humano, mesmo convertido, lavado no sangue de Cristo, mas numa sociedade terrível que nós vivemos, se não fosse a graça do nosso Deus, isso que está no coração dele, nós não teríamos chance nenhuma na eternidade. Então, essa graça desperta muito. E aí, quando Paulo está falando, principalmente no capítulo 2 ali, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, no versículo 9, né? Para que ninguém se glorie. Então, você vê ali que bom, né? Porque quando eu olho para mim, é sem chance nenhuma. Entende? É só a graça. Muito bem. Então, eu vou pedir agora, você que tem uma longa experiência de fé, mandar um recado para aqueles que querem viver essa fé no dia a dia, no trabalho, no lazer, em todo o tempo. A gente não vive só fé dentro do templo, né? A gente vive a fé em todo o tempo. Então, manda um recadinho, olhando para aquela câmera lá, um recadinho de ânimo, força para aqueles que estão vivendo essa fé. Pois é, eu tenho dificuldade de resumir, mas eu gostaria de falar o seguinte, pastor. Se você olhar para a nossa realidade de hoje, é desanimador, entende? Principalmente a nossa juventude está desanimando muito quando você vê num contexto geral da sociedade. Mas você trazendo aqui, vivenciando a nossa fé, não tem um outro caminho. Entende? Não tem uma outra forma que salva essa situação se não for Cristo. Mesmo que, às vezes, as notícias, né, as mídias estão muito fáceis aí nas nossas mãos, no nosso alcance, em todos os momentos. Nós trabalhamos com ela na mão e as notícias são desanimadoras. Mas, olha, voltando para o versículo 8 do capítulo 2 de Efésios, que pela graça sois salvos, é essa graça que nos atinge todos os dias e as misericórdias, quando eu cito Salomão, que as misericórdias do Senhor que se renova todas as manhãs na nossa vida,
é o que nós vemos que nos sustenta hoje. Não tem uma outra forma de se sustentar se não for na graça de Cristo. E isso a gente busca através da palavra de Deus. Então, quando você vê uma sociedade perdida, ela está perdida num certo ponto de vista, mas ainda há esperança. Ainda há uma forma de se revitalizar, porque a palavra do Senhor ela é viva e é eficaz. E quando você conhece essa verdade, ela te edifica, ela te sustenta, ela entra dentro do seu coração e muda, e faz mudanças, né? E a esperança volta a reinar na tua vida. Então, ainda há esperança. Nós temos uma forma de buscar o Senhor através da palavra dEle, aprender dEle e lembrar que todas as coisas que acontecem, elas acontecem com a permissão de Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas, mesmo as ruins. Deus está no controle. E basta a gente buscar a Deus. Amém. Muito bem. Esse foi mais um Vivenciando a Sua Fé. Você vai ver que hoje, gente, estamos de canequinha aqui nova. Isso porque nós estamos tendo algumas pessoas já investindo nesse canal e você pode vir e ser mais um investidor desse canal. Vem investir nesse canal que está levando bênção para muita gente. Esse foi mais um Vivenciando a Sua Fé. Viva a sua fé. Viva a sua fé com intensidade, com paixão, com alegria, glorificando o nome de Deus.